eu convido vocês a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, vamos tirar algumas lições baseado nesse texto que nós lemos. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber nesse texto é que o povo de Deus, ou o povo que está no Evangelho, se dividem em duas turmas. Quais são essas turmas? Existe a turma daqueles que ouvem a palavra e obedecem, e a turma daqueles que ouvem a palavra e não obedecem. E isso eu digo porque o sentido da palavra aqui que nós lemos é aqueles que ouvem a palavra e as praticam. O sentido dela, na realidade, é obedecem. Então, nós podemos substituir a palavra que pratica por obedecer. Então, nós temos essas duas turmas. E isso é incrível, porque como pode um povo estar dividido em dois? Como pode haver uma divisão entre aqueles que estão numa mesma situação, qual seja o Evangelho? A gente percebe, por meio dessa palavra, que a mesma palavra vem para todos. Não são palavras diferentes, não são ensinamentos diferentes. Aqui eles não estão divididos porque uns receberam um tipo de ensinamento e outros receberam outro tipo de ensinamento. Não. Tanto uma turma quanto a outra receberam o mesmo ensinamento, receberam a mesma palavra, receberam a mesma mensagem. Não são turmas que receberam mensagens diferentes, não, é a mesma mensagem. Porém, uns ouvem e obedecem, e outros ouvem e não obedecem. E a gente consegue ver isso em toda a história do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja já na igreja, no Novo Testamento. Bom seria que todos ouvissem a mesma mensagem e obedecessem. Assim, por exemplo, foi com o povo de Nínive, onde Jonas, o profeta Jonas, foi pregar, e a Bíblia diz que toda a cidade se arrependeu, tendo ouvido a mensagem que Jonas pregou. A cidade inteira ouviu uma mesma mensagem e todos se arrependeram. Então, bom seria que todos ouvissem e obedecessem, porque o segredo não está em ouvir, o segredo está em obedecer. Ouvir, muitos ouvem. Ouvir, todos ouvem. Todos estão dispostos a ouvir,
mas nem todo mundo está disposto a obedecer. Essa é a grande diferença. Todos estão dispostos a vir ao culto. Todos estão dispostos a sentar e ouvir a mensagem do Evangelho, mas nem todos estão dispostos a obedecer aquilo que ouviram a respeito do Evangelho. Então nós temos aí duas turmas. Temos aí dois povos. Nós temos aquele que é obediente e temos aquele que é desobediente. Certa feita, Jesus fez uma comparação. Jesus até nos disse uma parábola. Ele disse que um pai chamou dois filhos e lhes deu ordem. E um dos filhos disse: eu não vou fazer. E o outro disse: eu vou fazer. E o filho que disse que não iria fazer, acabou fazendo. E o filho que disse que ia fazer, acabou não fazendo. E aí Jesus perguntou: qual desses o pai se agradou? Aquele que disse que não ia fazer e acabou fazendo, ou aquele que disse que ia fazer e não fez? E aí ele conclui dizendo que é lógico que foi aquele que disse que não ia fazer, mas acabou fazendo. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Ué, quantas pessoas não ouvem a mensagem do Evangelho? Quantas pessoas não ouvem a palavra de Deus? E quando ouvem, são confrontados com seus próprios erros. São confrontados sobre a sua situação. E naquele primeiro momento, até diz: eu não aceito isso. Não é possível que o Evangelho requeira isso de mim. Eu não aceito isso. Mas depois ele vai remoendo, aquela palavra vai remoendo em seu coração, vai remoendo, vai remoendo, vai remoendo. Ele aceita e passa a obedecer aquilo que ele ouviu. E tem aqueles que ouvem e até gritam: é isso mesmo, Jesus, fala, Deus. Jesus está na casa, sabe? Aqueles movimentos todos. Mas só que sai daqui e não faz absolutamente nada daquilo que ouviu. Que segundo a manifestação dele, deu a entender que ele estava aceitando a mensagem, quando na realidade, na prática, ele não aceitou foi nada. Ou seja, ele disse que iria fazer e acabou não fazendo absolutamente nada. Mas o que agrada a Jesus é aquele que, mesmo que resista à mensagem, ele sai daqui e acaba obedecendo a voz do Espírito Santo, acaba obedecendo a voz do Evangelho. Então, volto a dizer, temos essas duas turmas. Outra coisa que nós podemos aprender com esta palavra é que turbulências da vida vêm para todos. As turbulências, os sofrimentos, as angústias, as aflições, as perturbações, as tribulações, vêm para todos. Do mesmo jeito que o sol nasce para justo e para injusto, assim também são os sofrimentos da vida. Sofrimento vem para todos. A depressão pode abater a qualquer um. Angústias, frustrações, decepções, traições, sentimentos de perda, sentimento de impotência, a estima baixa, vem para todos. Todos estão sujeitos a passar por tudo isso. Como disse o Senhor Jesus, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas a livra. Então, nós aprendemos por meio desse texto que essas coisas que acontecem no mundo
atingem a todos. Ninguém está isento de passar por isso. Ninguém está isento de perder um ente querido de forma prematura. Ninguém está isento de perder um marido para outra mulher. Ninguém está isento de perder a esposa para outro homem. Ninguém está isento de passar privações financeiras. Ninguém está isento disso. São coisas que estão no mundo e atingem a todos nós. Ninguém está isento disso, irmão. Então, por que eu estou falando isso? Para que você não venha pesar na balança, para que você não venha medir a sua relação com Cristo com base na isenção de sofrimento. Porque se você for medir, se você for colocar na balança a tua relação com Cristo por conta dos sofrimentos, você nunca vai permanecer. Você sempre vai ter algo para reclamar. Então, você não pode de maneira nenhuma medir a tua relação com Cristo. Ou seja, será que Cristo está comigo? Será que Cristo não está comigo? Será que Cristo é Deus? Será que Ele realmente me salvou? Será que Ele não me salvou? Será que Ele está se agradando de mim ou não está se agradando de mim? Com base naquilo que você está passando. Nem todo mundo que está banhado de riquezas está agradando a Deus. E nem todo mundo que está passando por privações está desagradando a Deus. Isso não é termômetro para medir a nossa relação com Cristo. Cristo mesmo disse que um homem chamado Lázaro, que quando morreu foi direto para o seio de Abraão, ele era um homem que viveu aqui nessa terra cheio de privações. Privação do corpo na área alimentar e privações na saúde. Ele tinha chagas, de forma que os cachorros vinham e lambiam as suas chagas. E o homem que era rico não foi para o seio de Abraão. Então, isso é apenas um exemplo entre tantos que nós temos. Que a condição nossa aqui na terra, essa questão de estar tendo sucesso, não é termômetro. Isso não identifica um cristão. Porque essas coisas vêm para todos. Mas aí, por meio dessa palavra, Jesus nos ensina qual a diferença entre uma turma e outra. Ele diz: olha, tudo isso vem sobre a vida de todos. Porém, aqueles que ouvem a minha palavra e as obedecem, essas tribulações não derruba os obedientes. Observe que, pelo texto que nós lemos, a mesma chuva, o mesmo vento, as mesmas tribulações veio tanto para aqueles que eram obedientes, quanto para aqueles que eram desobedientes. Porém, aqueles que são obedientes resistiram, não saíram de seu lugar. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e não os moveu 1 centímetro do seu lugar. Por quê? Porque eles estavam edificados em Cristo. Eles não estavam edificados sobre a areia do mar. Então essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença entre uma turma e outra. É uma questão de estar firme com Cristo. Pode vir tribulação, pode vir o que vier, e ele permanece firme, porque ele é obediente à palavra.
Ele ouviu e permanece firme. Mas aqueles que são desobedientes, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, quando vem os ventos, então tudo isso arrasta o desobediente e ele é levado. E aí a Bíblia diz, aqui o texto que nós lemos, diz da seguinte forma: e grande é a sua ruína. Não foi apenas uma ruína, a ruína foi grande. Preste atenção na ênfase que é dado aqui. Grande foi a sua ruína. Então vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer ao Evangelho, obedecer a Cristo, porque aqueles que obedecem permanecem para sempre na presença de Jesus. Não são levados por qualquer vento, não são levados por tribulações da vida. A sua fé não está embasada nisso. E ele diz que o obediente é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Qual a diferença, pastor? A diferença é que o terreno é o mesmo. O local de construção é o mesmo. Não é que um veio aqui, nesse terreno, e construiu em cima do terreno, em cima da terra. E o outro veio e escolheu um outro terreno para construir a sua casa. Não, irmão. Não são terrenos diferentes. Eles não construíram as suas casas em terrenos diferentes. Não. O terreno é o mesmo. É o mesmo. Então eu não entendi, pastor, eu vou te explicar. Está ali o meu cunhado, Cláudio, é engenheiro civil. Ele pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Então o que aconteceu, pastor? É que aquele que é obediente, aquele que é prudente, o terreno está aqui, e ele não vai construir a sua casa em cima da terra, porque ele sabe que não há sustentação. O que ele vai fazer? Ele vai cavar. E ele vai cavar até encontrar o ponto mais forte, mais seguro. Em via de regra, se possível, até encontrar uma rocha. Sabe? Não sei se vocês já viram grandes construções de edifícios. Quando eles estão iniciando, normalmente é umas máquinas grandes, umas máquinas enormes, que nós chamamos de bate-estaca. É isso, né, Cláudio? Estou falando bobagem não, né? Então tá certo. As bate-estaca, porque eles colocam uma estaca na posição vertical, então a máquina vai batendo nessa estaca e ela vai adentrando a terra, vai adentrando. Entrou aquela primeira estaca, não encontrou a rocha, então ele bate outra estaca em cima, e assim vai batendo até encontrar a rocha. Encontrou a rocha, opa, encontramos a rocha. Está seguro, aqui dá para construir. Encontramos a rocha. E aí ele vem e constrói toda a sua casa com base ou em cima daquelas estacas que estão afixadas sobre a rocha. É isso. O terreno é o mesmo. Mas o desobediente, como ele faz? Como ele é comparado? Com um homem que vem, ao invés dele cavar fundo até encontrar a rocha, não, ele constrói em cima do terreno. Não há nenhum alicerce, absolutamente nada. E aí o que acontece? Qualquer vento que venha, o leva, derruba a casa. Mas aqueles que são obedientes, eles não são assim. Eles cavam até encontrar a rocha, porque eles sabem que ali é que está a sua segurança. A segurança do crente está em obedecer a palavra do Evangelho. A segurança do crente não está em vir somente para a igreja. A segurança do crente está em vir, ouvir e obedecer o Evangelho. Nisso está a segurança do crente. A segurança do cristão
está exatamente nisso. Mas aqueles que, apesar de vir, ouvem e não obedecem, não faz diferença nenhuma, porque qualquer coisa que aconteça lá fora, ele é levado com o vento, com a tempestade e com as tribulações dessa vida. E aí ele fica questionando um bocado de coisa. Quando você vai conversar com ele, porque faz um tempo que ele não vem para a igreja, aí ele diz o quê? Que não está vindo mais para a igreja porque ele está triste. E por que ele está triste? Porque ele ainda não arrumou emprego, porque a esposa não quer acompanhá-lo, porque toda vez que eu vou, meu marido faz cara feia, porque isso, porque aquilo. E há uma série de desculpas, há uma série de justificativas vazias para explicar a sua ausência na presença de Deus. Essa é a diferença entre um e outro. Pastor, então o que eu devo fazer, pastor? Bom, primeiro, você deve continuar vindo. Essa é a primeira coisa. Há muitos que, por conta das suas ausências no culto, ele quer encontrar textos bíblicos, ele quer encontrar lições bíblicas para justificar a sua falta de culto a Deus. E aí eles começam a falar, não, que a igreja somos nós. Culto, eu posso cultuar de casa. E assim por diante. São diversas justificativas. Quando na realidade não é assim. Desde o Antigo Testamento, quando ainda o povo de Deus era somente o povo de Israel, até os dias de hoje, em que nós temos a igreja de Jesus Cristo, que o povo se reúne num só propósito, em adorar a Deus. Isso se chama culto. Isso se chama culto. O escritor aos Hebreus até disse, não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Culto faz parte de uma vida cristã sadia. Você não cultua para ser salvo, mas o salvo tem o prazer de vir à igreja e prestar o seu culto a Deus. Então esse é o primeiro ponto, você precisa continuar vindo. Segundo, comece a prestar atenção na palavra, comece a ouvir a palavra. Porque o segredo de um caminhar seguro no evangelho é ouvir a palavra. Esse é o primeiro passo. Ouvir. Isso faz parte. Pastor, mas é óbvio, pastor, que precisa ouvir. Sim, é muito óbvio. É algo óbvio mesmo. Contudo, muita gente vem e nem presta atenção no que está sendo pregado, no que está sendo dito, no que está sendo falado aqui através dos servos de Deus que estão ministrando a palavra do Senhor. Nem todo mundo presta atenção. Então faça isso, venha para o culto. Segundo, preste atenção na palavra. Terceiro, deixe a palavra penetrar no seu coração. Deixe-a entrar. O que foi que Jesus Cristo disse para a sua igreja? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Porque tem crente que não abre o coração para que Cristo entre e reine no seu coração. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. A palavra entrou no seu coração, então obedeça. Obedeça. Faça exatamente da maneira como está sendo pregado. Faça exatamente da maneira como você está sendo orientado pela palavra de Deus. Após você fazer isso, você verá que a sua vida espiritual, a tua caminhada cristã será uma outra realidade. Amém, irmão? Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus por isso? Então, passe a tomar essas atitudes
e você verá que a tua vida com Cristo será outra. Obedeça, seja obediente, e Deus irá se agradar de você. Seja obediente, e Jesus vai se agradar da tua vida. Seja obediente, e Jesus irá se agradar da sua atitude. Seja obediente e agrade ao Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Está encerrado.